O treinador que fez história. Eu soube bem que vai ter até uma estátua do Cal lá em Nova Iguaçu a partir de hoje. Boa noite, Danileu. Boa noite para você, GV, a todos que estão no estúdio. Pois é, tô aqui com a mente brilhante por trás desse Nova Iguaçu. A estátua, eu vou perguntar para ele se vai acontecer mesmo. Mas, Cal, queria que você contasse para a gente se já caiu a ficha dessa classificação do marco que vocês fizeram hoje aqui no Maracanã, ou se isso ainda vai demorar um tempinho para acontecer. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, boa noite, Fernando, boa noite, Getúlio, boa noite, Ricardo. Esse momento ao qual nós estamos vivendo, como eu falei para você, cotidianamente foi algo que foi construído com muita dedicação, com muito empenho. Nós entendemos que depois do dia, no cotidiano nosso, a gente entendeu que nós podíamos conseguir construir uma equipe forte. E aí voltamos a trabalhar a equipe, né, nas exercitações. Nós fomos vendo a qualidade ao qual iria ter o encaixe perfeito. E realmente a gente sentiu que, com o tempo, as coisas passaram a funcionar. O dia a dia, a gente entendeu que a equipe realmente estava consistente, um lado psicológico muito bom, jogadores técnicos, a gente tinha um setor defensivo rápido, um meio com boa criatividade e o ponto principal que era a finalização, né? E aí uma grande equipe começa com um grande goleiro. Nós temos o Fabrício, que é um grande goleiro, você tem uma linha de 4 consistente, você tem um meio que desenvolve bem, que tem boas trocas de passe. E é que eu te falei, né? A última linha que é a linha da finalização, né? Dificilmente a gente num jogo não ia conseguir fazer gols. A desenvoltura da nossa equipe realmente foi algo que realmente deu uma consistência muito grande. A confiança que eles foram tendo, e a gente sabe como é que é futebol. Futebol você vai jogando, vai gerando confiança, o teu psicológico vai ficando forte. E aí fica tudo muito mais fácil. Na hora que você pouco fala, você mais observa e você pontua mais do que você ter um grande desgaste nesse aspecto, entendeu? Hoje deu para perceber a confiança dos jogadores do Nova Iguaçu, que diante de mais de 60 mil torcedores, ficaram tranquilos a maior parte do tempo, souberam levar a partida realmente. GV e amigos do estúdio, estamos aqui, à disposição. Grande Carlos Vitor, muito boa noite, parabéns pela classificação. Eu tenho duas perguntas. A primeira, o Ricardo Rocha pediu para perguntar aqui se esse óculos teu aí fala português, que ele falou que só você, Xande Pilares e Jorge Benjor, que tem um óculos bifocal desse aí. E segundo é o seguinte, o causismo já é uma realidade, já posso chamar de caudiola? Boa noite, Getúlio. Na verdade, esse apelido que o André pôs aí, rapaz... André, não tem jeito. De repente a gente conversou, é pela questão do perfil de querer ter a bola para propor o jogo, entendeu? Procurar um jogo sempre apoiado, entender os momentos para que você possa ir para a baliza. Isso aí é algo que realmente tem uma identidade, né? A gente acredita muito nisso. E o André, como sabe que o City joga de uma forma de um jogo com boa posse, com boa troca de corredor, com uma qualidade de passe muito boa, e entendendo os momentos para que a gente possa ir para a baliza, talvez isso aí bateu na mente dele de me apelidar como Caudiola. Ricardo, Fernandão. Ô Doreleu, antes de eu passar aqui para o Ricardo Rocha, eu quero só lembrar uma coisa. A Mário Bittencourt teve lá no Mundo GV, falou o seguinte: não, se eu for campeão carioca ou se me classificar na Libertadores, eu volto aí no Donos da Bola, veio aqui e tarará. Teve um rapaz aí que entrou com a gente, tal de Andrezinho, tarará, falou o seguinte: se classificar para a final na terça-feira, porque segunda é o dia da ressaca, não tem problema, eu sei que a galera bebe só mate, mas é ressaca. Terça-feira estou esperando o Cal, e aí ele pode ficar à vontade para escolher 2 ou 3 para trazer aqui no estúdio, que a gente vai botar esse estúdio laranja, porque é um feito inédito, de fato, fora de brincadeira, o que eles conseguiram com o Nova Iguaçu. Então, antes da gente encerrar, eu já aperto a mão dele virtualmente aqui para ele vir aqui terça-feira. A gente manda o carro, e a gente manda aquele carro, o chique, com ar-condicionado. Ricardo Rocha, faça a sua pergunta. Duas. Pro Carlos Vitor. Uma rapidinho, vou perguntar ao meu amigo Cal. Né? Primeiro, parabenizar. Que belo trabalho, Cal. Você vem fazendo no Nova Iguaçu. Belo trabalho, uma equipe consistente. Você tem falado muito. A equipe, fisicamente, ela está muito bem, com confiança. Né? Eu queria saber, a primeira pergunta é mais uma brincadeira. Esse chiclete é tutti-frutti ou hortelã? Primeira pergunta.
É a primeira pergunta. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? É tutti-frutti. E, Cal, vem cá. E além de parabenizar, Cal, quero dizer, falar um pouco dessa organização do Nova Iguaçu, né? Você, esse tempo todo que está aí como jogador, agora como treinador, né? Fala um pouco aí de tudo que é dado a esses atletas, né? Porque eu tive aí no Nova Iguaçu, fiquei espantado com a organização desse clube. Boa noite, Ricardo. Na verdade, foi o que a gente havia conversado, né? Eu passo a ser o representante da equipe, mas eu tenho uma retaguarda muito forte. A gente tem o André, né, que é da parte técnica, o Ronaldinho, que hoje é meu assistente direto. A gente tem o Rômulo, que é o rapaz da análise de desempenho. Então você consegue ter uma consistência muito grande. Nós somos muito chatos com relação ao posicionamento, em se organizar, em propor o jogo, em ter confiança e ter encorajamento para poder desempenhar. E falando de questões físicas, né, a nossa preparação física realmente é o que nos sustenta a nossa ideia, que é para você ter um jogo com esse comportamento, com essa ideia que nós temos, você precisa realmente estar bem fisicamente. E você conseguir ter uma montagem de um plantel ao qual nós tivemos, realmente é um ponto muito preponderante para que a gente tirando proveito hoje desse momento ao qual nós estamos, né? GV, esse Nova Iguaçu, que diferentemente do Vasco, ainda teve compromisso no meio da semana, né? O Vasco teve a semana inteira para treinar, o Ramon Dias até ressaltou isso. O Nova Iguaçu teve que ir a Brasília jogar a Copa do Brasil contra o Internacional. Infelizmente não conseguiu a classificação, GV. A gente deixou isso aqui muito claro um pouquinho antes de você entrar com o Cal, para relembrar isso. Quinta-feira foi a Brasília, jogou um jogo difícil, voltou e hoje correu o que correu, e principalmente com essa organização tática do Cal, que a gente brinca aqui, obviamente, a coisa do Caldiola, mas é um time extremamente organizado, seguro, que sabe o que quer. Bom, vou liberar o Cal para ele com o Andrezinho tomar um Guaraná essa hora, porque tá liberado, né? Até eu tô doido para dar 8 horas aqui também para tomar aquele querosene, né, cara? Ficou feliz pra caramba. Ficou muito feliz. Ficou feliz pra caramba. O Andrezinho hoje vai tomar 3 barris, se eu conheço bem. E aqui, posso esperar então a visita do Nova Iguaçu na terça-feira aqui no estúdio, Cal? Pô, claro que sim, Getúlio. Será um grande prazer, né? Voltamos para falar do Fla-Flu de ontem, o malvadão que desde 2021 não conquista o Campeonato Carioca, apesar de estar presente em todas as finais. Jogou ontem e garantiu sua vaga. Fernandão, como disse o Ricardo Rocha, entrou com o livrinho no regulamento debaixo do braço, fez o feijão com arroz e agora está com a perninha pro alto descansando, porque só daqui a 15 dias, afinal. Competitivo ao extremo, do jeito que o Tite gosta, o Flamengo competido. No início, ele estava cobrando muito do Cebolinha, que não estava fazendo o trabalho que ele gosta de fazer, que a gente estava conversando aqui, eu e Rico. Muita posse de bola, foi muito melhor do que na semana passada. Teve mais o controle do jogo, conseguiu sair jogando. É claro, o Diniz na coletiva falou que não, falou que a entrada do André... Porque se ele falar que a entrada do André foi preponderante para ele jogar melhor, ele vai estar falando mal do jogador que jogou o jogo anterior. Ele foi muito bem nisso, mas a gente sabe que claramente, para o modelo do Diniz, o André começar jogando facilita muito, porque é um cara que já está dentro do jogo, já entende como funciona o mecanismo. E o Fluminense foi um time diferente, o Flamengo não conseguiu roubar muitas bolas no campo de defesa como no jogo passado, mas não agrediu. O Tite muito bem postado defensivamente, né, Ricardo? Com os seus 2 volantes, seus 2 zagueiros. O Varela... 4-4-2. Jogou muita bola, tá rindo, né? O Varela jogou muita bola pelo lado direito. Muito. O Keno, que é um cara, como diz o narrador de uma emissora, muito insinuante, né? Aquele cara driblador. Aquele que fala no peito, na grama, uou! Olha o time do Flamengo. O Keno é um jogador bem insinuante, driblador, rápido. Pô, não teve chance com o Varela. O Flamengo foi um time muito consistente agora, defensivamente. Olha só, desculpa te cortar. Esse passe aí é bagulho de videogame. Acho que é triângulo R1, sei lá. Olha lá. Que é isso, rapaz? Mas ele já fez isso na Libertadores. Fez? Fez. De 3 dedos? Acho que Gabigol, o gol do Gabigol é uma jogada do lado esquerdo, né? Rapaz. Mas ele joga... E outra coisa, um jogador de nível técnico desse, pega uma bola sozinho, livre, sem marcação. Mas Xerife parece e ainda tem um ataque ao espaço muito legal do Pedro, que é um cara que ataca ao espaço muito bem, até porque não é muito característica dele. Atacar o espaço vazio. Agora, como eu falo, o Diniz é muito ousado. É a maneira de iniciar e tem que respeitar, meu irmão. Ele jogou com um cara que não é lateral direito, perna esquerda, de lateral direito. E o Flamengo não soube. Não, essa tirada é magnífica. Ela vai lá no céu e desce, olha isso. Elevador. O nome dessa jogada é elevador, ela sobe e desce. É verdade, igual o Fernandão.
Não, muito bem. O Cebolinha quase no mesmo lance que fez um gol na semana passada, no segundo pau de cabeça, só que agora não conseguiu fazer o gol. Foi outro jogo, né? Comparando com o primeiro, né? Mas isso é normal. É normal porque é um jogo decisivo, a gente entende, né? O primeiro jogo, os caras sabem que vai ter mais um, que vai haver mais um jogo, mais uma oportunidade de decidir. E aí, às vezes, até se entrega mais ao ataque, consegue se expor um pouco mais. Mas esse jogo é um jogo muito mais tenso. O Flamengo tinha os 2 gols de diferença, tinha que tomar 3 gols para sair da decisão. Uma equipe que não tomou nenhum gol, não na competição, mas a sua equipe titular, que não tomou nenhum gol, tomar 3, a gente sabia que era muito difícil, né, Ricardo? Muito, muito. E o Fluminense, como no outro jogo, não deu um chute no gol. O que demonstra muito porque o Flamengo passou. A força da equipe do Flamengo. E outra coisa, se você colocar, são 3 jogos praticamente seguidos contra o Fluminense, não tomou nenhum gol. Isso. 2-0, 2-0 e 0-0 agora. E nesses 3 jogos, esse foi o melhor jogo do Fluminense. E melhorou muito, como você falou, Fernando, no meio campo. Né? A entrada, e quando todo mundo espera André de zagueiro, André está no meio. E aí entra Martinelli de zagueiro. É a maneira do Diniz ser, você tem que... É aquilo que eu falo. Tem coisas que eu não gosto, eu vou criticar, mas eu respeito. E ele faz isso muito bem. Olha, ele tem 2 jogadores que eu elogiei muito ontem eu fiz o jogo do Fluminense, que é Martinelli e André. Esses caras são fantásticos. Para um treinador com a ideia que tem um Diniz dentro de campo, o que é que ele precisa? Jogadores que cumpram. E eles cumprem muito, muito, muito bem. Então o time do Flamengo teve o Lima também, que ontem também jogou muito no bem. meio. Muito né? bem. E aí, para mim, o melhor jogador do Fluminense foi o zagueiro, como é o nome dele? Manuel. Manuel, para mim, fez um Caraca, partidaço. jogou demais. Eu até estranhei quando o Diniz... É claro, a maneira do Diniz ser de tirar o zagueiro, não tem problema nenhum. É aquilo que eu digo. Você tem que respeitar, goste ou não. A gente tem que analisar o jogo. Eu te falei, ele colocar Marquinhos de lateral direito. E o Flamengo não soube em nenhum momento aproveitar, né, aquela lacuna, até porque, né, os atacantes, olha a categoria, ele pega sozinho. E aí ele vê a entrada do Pedro. Olha lá, GV, que você falou. Olha a bola. A diferença, lembra um lance que o Paia fez igual? Que ele cruzou de 3 dedos, só que o atacante perdeu o gol? Lembro. Em São Januário. Bem parecido o lance. Agora, o Diniz, na coletiva, tava pistola. Tava pistola, falando que obviamente ele não generalizou, mas ele falou que grande parte de blogueiro, de imprensa, fica esperando dar errado para cornetar. Mas quando dá certo, como foi o Marquinhos, ninguém cornetou antes. E não cornetou depois, porque o menino ofensivamente ainda foi bem. Mas o Diniz estava pistola ontem. Eu sei, mas deixa eu te falar um negócio. Não é que cornetou. Vamos dizer, cada um tem sua opinião. Vamos dizer, Diniz treina no time, ele sabe o que faz. Vamos dizer, você colocaria o Marquinhos? Não. Por quê? O que é que Marquinhos fez de lateral? Nada. Porque lateral, no mínimo, ele marcou ali razoavelmente bem. O Flamengo não soube atacar por inteligência do Diniz, mas o Fluminense precisava ganhar. Então, quantas vezes Marquinhos foi no fundo como lateral? Nenhuma. É isso que eu analiso. O Fluminense precisava atacar mais, né? E não atacou. O Marcelo, monstro, mais uma vez. Vai ter jogador, né? Ele cria praticamente essas jogadas de fundo, vai para o meio, é um cracaço de bola. Né? E é isso que eu digo. É opiniões. Ele estava realmente irritado porque as pessoas acham que ele é um professor pardal e eu não acho. Estou te falando de coração. Diniz faz tudo consciente. Goste ou não, ele tem uma maneira de ser. Eu sempre digo e repito. Eu paro para ver o Fluminense sempre jogar, porque vai sair alguma coisa. Ele não tem medo, bem ou mal. Ele tem uma maneira de jogar. Esse é o Diniz. Ontem mesmo eu achei que o zagueiro fez um partidaço. Eu falei, ele não vai mexer no cara. Ele mexeu. Ele tirou e colocou, né? Trouxe o Martinelli e o André como zagueiro e foi ofensivo. Mas ele fala, mas isso ninguém fala. Mas foi ofensivo. Agora, quantas bolas chutou em gol? Nenhuma, em 180 minutos, nenhuma é isso que eu estou te falando. Ele foi ofensivo. Que não conta. Sabe por quê? Porque eu sempre digo, do outro lado tem um grande treinador que estuda também como ele. E o Tite estudou o time do Fluminense. Ganhou o primeiro jogo, jogou com regulamentozinho aqui, disse o quê? Agora vocês têm que sair. Xerife, tá viralizando uma fala do Diniz que a gente vai ver agora. Só que em 180 minutos, o Rossi, goleiro do Flamengo, quebrou um recorde de 1900 e não sei quanto, 12, se eu não me engano, sei lá, 32, sei lá, também não lembro. Um recorde maneiro que o Rossi quebrou. Ele não fez uma defesa porque o Fluminense em 180 minutos não acertou o gol. Teve a bola do travessão do Renato, sim, mas na estatística da galera, dos sites, não conta. Ainda assim, o Diniz deu essa declaração aqui. Acho que a equipe se comportou muito bem, bem diferente do primeiro tempo semana passada, completamente diferente.
teve muito protagonismo no jogo. O Flamengo, as chances que teve, ficou quase sempre em transição. Algum erro nosso. Mas o mais importante foi a mudança de postura, não só para esse jogo. Acredito que a gente, nessa semana, após o primeiro Fla-Flu, os treinamentos já foram totalmente diferentes e a gente voltou a energia que a gente precisa para poder jogar bem e ser bastante competitivo. Acho que o jogo foi um bom jogo, mas acho que o Fluminense teve mais protagonismo, buscou mais a vitória e se tivesse um vencedor seria justo que fosse o Fluminense. Essa fala do Fernando Diniz virou meme, obviamente, que o torcedor ele quer a gaiatice, né? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Se tivesse que haver um vencedor, ontem deveria ser o Fluminense. Acho que ele diz isso com Pela relação... posse de bola, né? Porque quando ele fala que a semana foi diferente, ele dá a entender que a anterior não foi como essa, com relação à intensidade de treinamento. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então esse aqui foi mais um vídeo, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, tem um botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se. Então já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e comente aí o que você achou do vídeo, beleza, rapaziada? E lembrando, se Deus permitir, amanhã voltarei com mais informações do nosso Mengão.